Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Vamos ler junto? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa carta foi escrita por Tiago, mas esse Tiago não é o Tiago, irmão de João, é o irmão de Jesus. E essa carta ele estava escrevendo para os cristãos judeus que tinham se espalhado por todo o mundo romano por conta do quê? Das perseguições que foram intensificadas após o martírio de Estevão. Então ele escreveu essa carta por esses motivos aí. E esses cristãos judeus estavam se espalhando. Então os lugares no qual eles estavam ali habitando eram lugares hostis. E não era, ele estava passando por muitas provações. Essas tentações que ele cita aqui nesse texto, logo no início, está se referindo às provações que eles estavam passando, da adversidade, da dificuldade que eles estavam vivendo ali naquele tempo. Por quê? Porque havia ali muitos intelectuais com falsos ensinamentos, com filosofias, não diferentes dos dias de hoje. Então estavam sendo tentados a quê? A permitir fazer acordos com eles, para aceitar ensinamentos que pareciam ser corretos, pareciam ser bons e ser visto como verdadeira fé. Na verdade não era. Parecia ser, mas não era. Então, nos tempos de hoje, nós também vivemos uma realidade muito semelhante a essa. Então, esse livro de Tiago, essa carta de Tiago, ela traz muitos ensinamentos. Então, o que acontece? Tiago estava ali falando com o povo da igreja que era com relação ao posicionamento deles. E a certeza de que eles realmente precisavam fazer. Como ser conduzido. O que eles precisavam fazer? De que maneira deveria ser feito? Então, ele estava dando orientações. A preocupação de Tiago, o objetivo, a proposta dessa carta era exatamente o quê? Era expor as práticas hipócritas da época e ensinar o correto comportamento dos cristãos. Basicamente isso. Então, por quê? Porque ali naquele tempo estava havendo muita confusão, inseguranças, incertezas, estava o medo, estava naquela, uma hora eu creio, uma hora não creio, uma hora, será que eu creio no que está falando? Será que eu creio no evangelho genuíno que já foi pregado para nós já fomos salvos devido a esse evangelho? Ou eu também aceito essas outras filosofias, esses outros ensinamentos que vai agregar na nossa vida cristã? Então, eles estavam nesse contexto. Entre lá e cá, aceitar ou não aceitar. E isso, qual era o grande perigo desses ensinamentos? É porque todas as vezes que a pessoa busca conhecimento secular, não que seja errado, a gente precisa muitas vezes buscar conhecimento secular para a nossa profissão, para aprender, até para saber como é que as pessoas elas pensam em relação a algumas coisas, mas aqui era diferente. O grande perigo do conhecimento que não seja bíblico, de se aprofundar nele, é que você cai no erro de querer misturar as coisas. E isso é muito perigoso para nós, porque nós somos muito fáceis, muito vulneráveis. Embora a gente pense que nós somos muito fortes, mas nós somos vulneráveis e somos inocentes em certo momento da nossa vida. Por isso que, às vezes, nós caímos em enganos. E a igreja, quando os profetas e os apóstolos escreviam as cartas, era para a igreja. Mas por quê? Porque nós somos propensos a cair e a se deixar enganar, a misturar coisas. Então, isso traz confusão na nossa mente. E é o que estava acontecendo lá. Havia o que lá? Inseguranças, confusão, incerteza. A fé dele estava oscilando.
e, consequentemente, estavam tomando decisões e escolhas erradas. E quando você mistura conhecimento com a palavra de Deus e se aprofunda nisso, a gente cai num grande erro de não viver o genuíno evangelho, que é amar, que é cuidar, que é ensinar, que é exortar, que é ter misericórdia, que é perdoar, que é cuidar, que é aprender uns com os outros e amar uns aos outros. Esse que é o grande problema. Porque acaba se tornando uma competição de conhecimento. Quem conhece mais, quem sabe mais. E isso é extremamente perigoso. Então, baseado nisso que eu acabei de falar para vocês, eu tive um aprendizado de alguns princípios que nós precisamos ter em relação às provações. Eu não estou falando de provações, tentações relacionadas a pecado em si, mas provações no sentido de momentos que a gente passa que deixa a gente abatido. Alguém já ficou abatido aqui depois de citar Cristo? Ou foi só eu? Eliel levantou só um dedinho aqui, foi só um pouquinho, foi só um pouquinho, nunca ficou abatido. Então, tem provações que nós passamos que parece que nunca vai passar. Vocês já tiveram a sensação? E parece que aquela provação ela vai nos fazer morrer. De tão difícil, às vezes, que parece de suportar. E a gente tem a sensação de que a gente vai sucumbir. Mas a mensagem de hoje justamente é assim, para a gente aprender alguns princípios para lidarmos com as provações. E eu escolhi apenas 3 para nós conversarmos aqui. Porque o tema da mensagem é maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, queridos, só adquirimos através das provações. Queria poder dizer para vocês diferente. Também queria poder ouvir diferente. Quero ser madura sem provação. Vou ser madura sem ter provação. Mas isso não está na Bíblia. As provações, elas trazem ensinamentos para a gente. E os ensinamentos, ele produz em nós maturidade espiritual. Então, nós vamos começar a escorrer nesse contexto aqui. Vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto diz o seguinte: quando somos provados, precisamos do quê? Pedir sabedoria. Amém, irmãos? Amém? Amém. Mas o que é sabedoria? A gente fala tanto de sabedoria, né? Tem que pedir sabedoria, peça sabedoria. O próprio texto que nós acabamos de ler, que Deus dá liberalmente. Ele vai te dar se você pedir. Mas o que é essa tal sabedoria? Às vezes a gente fala tanto, mas a gente não sabe explicar o que é. Na verdade, a sabedoria nada mais é do que o uso correto do conhecimento da palavra de Deus. Isso é sabedoria. Saber usar da melhor forma. E como eu vou saber usar da melhor forma? Deus ele vai iluminar nossa mente para que a gente possa compreender. E essa compreensão, ela vem justamente num momento de provações. Porque Deus vai se revelando a nós, porque nós vamos nos deleitando a Ele, se submetendo a Ele. Concorda comigo que quando a gente está passando por provações, a gente se quebranta aos pés de quem? De Deus. E quando eu me quebranto aos pés de Deus, eu tenho meus ouvidos mais sensíveis à sua voz. Então, quando eu estou sensível à voz de Deus, eu começo a ter a compreensão daquilo que Ele quer falar para mim, daquilo que Ele quer me ensinar. Amém? Então, é nesse momento que eu vou conseguir amadurecer e perceber. Por isso que ele fala de paciência aqui, ó. Por isso que eu coloquei esse primeiro ponto, marquei aqui o quê? 3 e 4. 3 e 4 diz assim: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Porque, irmãos, a sabedoria, não sei se vocês vão concordar comigo, não é algo que você acaba de orar pedindo e você vai saindo pela sua casa, olhando os móveis, olhando debaixo da cama, e você vai achar debaixo do travesseiro, de repente, olha aqui essa dele, agora é minha. É assim que acontece? Não.
Por isso que a gente precisa ter paciência, porque antes de adquirir a sabedoria, eu preciso ter a paciência. E a paciência é o calcanhar de Aquiles da maioria de nós. Não precisa nem vocês me responderem. Porque nós queremos resultados, nós queremos respostas e queremos logo. Porque quem quer sofrer? Quem quer passar por situações que deixam a gente angustiado? Ninguém. Por isso a gente quer logo uma resposta. Mas Deus ele vai produzindo em nós o quê? A paciência de esperar o momento certo, de ouvir o que ele tem para falar, de ensinar o que ele tem para ensinar e a gente poder absorver e aprender. Ah, agora eu estou entendendo. Percebendo o que eu estou falando? Estão entendendo até aqui? Amém? Porque, irmãos, nosso caráter em Deus ele é revelado no momento das provações. Porque é nas provações, da forma como eu reajo às provações, que vai revelar o meu caráter. Se é em Cristo ou não é em Cristo. Por quê? Muitas pessoas passam por provações, sejam cristãos ou não cristãos. O mundo inteiro, certo? Tem pessoas cultas, intelectuais, pessoas extremamente inteligentes. Eu não estou nesse meio, estou longe disso. Mas existem muitas pessoas cultas, mas são tolas. Porque passam uma vida inteira sempre tomando as decisões erradas. Nunca sabe decidir de acordo com o que Deus ensina. Já viu aquele ditado que diz assim: vive dando murro em ponta de faca? Quem já ouviu isso? Só da minha geração, né? Quem é os novatos aqui, os mais dos anos 2000 para cá, sabe desse ditado? Vive dando murro em ponta... O pastor não sabe, o pastor está fora. Muito jovem. Ele é jovem ainda. Né? O que quer dizer esse ditado popular? A pessoa vive uma vida toda sempre tomando decisões erradas. Nunca consegue fazer uma escolha assertiva que, de fato, vai trazer para ela um benefício em todos os sentidos. Não estou falando de benefício financeiro, estou falando no geral, tá, irmãos? É geral. E isso é tolice. Porque você erra. Tudo bem, nós erramos sempre. Mas você vivendo errando sempre, o tempo todo, na mesma coisa, o tempo todo, entra ano, sai ano. Isso é tolice. Isso já revela que nós não temos maturidade. Amém? Isso já é uma revelação. Então a sabedoria é o uso correto da palavra de Deus. Não é orar, pedir, achar, segurar. Não é igual o dom que Deus dá como Ele quer. Ele chega, dá para cada um dom. A sabedoria eu preciso e você buscar, pedir, clamar a Deus incessantemente. Porque a nossa vida inteira nós vamos precisar tomar decisões difíceis que às vezes nós não conseguimos tomar sozinhos. E nós vamos precisar pedir a Deus a direção para Ele guiar as nossas decisões. Ele guiar a nossa vida, por onde eu devo ir e o que devo fazer, como eu devo fazer. Mas, Renata, me dá uma receita de como isso acontece. Não tem, você vai ter que aprender sozinho. Porque cada um passa por uma provação diferente. Nem todo mundo passa pelas mesmas provações. Mas todos nós passamos por provações. E Deus ele quer ter uma experiência pessoal com cada um. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos vão passar pelo processo de querer crescer e de adquirir essa maturidade através das provações, que é justamente pedindo a sabedoria que vem do alto. Porque a nossa sabedoria humana, por mais inteligente que eu seja, que você seja, por mais que eu estude, por mais que eu me aprofunde em conhecimentos vários, ainda assim, se eu não tiver comunhão com Deus, relacionamento com Deus, nada vai adiantar. Nada vai resolver. Nada vai me trazer a alegria e a paz verdadeira que eu tanto busco. Porque todo ser humano busca ter paz e alegria verdadeira. Mas só que eles buscam em fontes erradas. É essa que é a grande. Então, isso é muito sério.
Porque eu preciso buscar. O que tem a ver a provação com a sabedoria? Onde que a sabedoria, Renata, vai me ajudar no momento das provações? A sabedoria, ela nos ajuda a entender como usar as provações para o nosso próprio bem e para a glória de Deus. Por que para o nosso próprio bem? Porque, como eu falei agora há pouco, a gente vai aprender algo com as provações. Toda aprovação, irmãos, sem exceção, toda aprovação traz um aprendizado. Eu só não aprendo se eu não quiser. Então, quando eu aprendo, eu me aperfeiçoo. Bem? Diz o texto aqui, a gente vai se aperfeiçoando, tornando perfeito. Mas esse perfeito não é de fazer tudo certo. Eu vou sendo aperfeiçoado no meu caráter em Cristo. Eu vou me tornando semelhante ao que Deus quer que eu me torne. E eu vou sendo aperfeiçoado. E quando as pessoas, elas não vê como a gente estudou aqui, nós vamos ser carta-vivas, nós precisamos ser aperfeiçoados primeiro. Para eu me tornar uma carta viva, ninguém vai se tornar carta viva só no momento que aceitou Jesus, está tudo certo. E ao aceitar a Cristo, abrir tua vida e teu coração para Cristo, passar a fazer morada, é o primeiro passo de uma longa jornada. É uma caminhada longa. E ninguém aprende as coisas assim, de uma hora para outra. A gente tem toda uma vida para aprender. Por isso que quanto antes eu aceitar Cristo, melhor. Né? Muito antes. Então, eu vou aprender. Lembra daquele texto que diz, que eu não vou lembrar agora, mas vocês são os bíblias da igreja, vão saber. Que diz assim, aquele que mentia não mente mais, aquele que rouba não roube mais. Por que acontece isso? Porque houve uma transformação. Ele foi aperfeiçoado no amor de Cristo. Então, se ele foi aperfeiçoado, quem conhecia ele antes, que roubava e mentia, matava, vê ele transformado, vai ver ele com outros olhos, sim ou não? E isso vai glorificar o nome do Senhor, porque ele vai ter o privilégio e a oportunidade de dizer que Jesus transformou a vida dele. Então, as provações que nós passamos, elas servem para isso, para nos aperfeiçoar. Nós tiramos proveito disso e nós glorificamos o nome do Senhor, porque nós temos a oportunidade de glorificar o nome dele. Eu coloquei aqui uma figura, você não está na qualidade, mas estou conseguindo enxergar. Duas soluções. Aqui está tudo bagunçado, tá vendo? Está tudo destruído, tem mato, está todo caos. Uma enchente, vamos dizer que seja uma enchente. Mas esse aqui, sentou, se desesperou e ficou lá. A situação dele ficou, achou que era o fim da vida de novo. Esse aqui levantou, pegou a vaca que estava ao redor e foi fazer o quê? Cavar e encontrar o caminho. Aí você vê que na figura tem um caminho. Ele começou a enxergar uma luz, um caminho, algo, para poder ele seguir. A mesma coisa é a gente nos nossos dias de dificuldade. Nós vamos sempre ter duas opções. Ou eu paro, me entrego a elas, pensando que elas são maiores do que o Deus que eu sirvo, ou eu pego a provação e começo a olhar a situação e começar a perceber, Senhor, me ajuda a entender o que está acontecendo. Se tu quiseres me ensinar algo, me ensine, me mostre, me revela. E o que eu preciso fazer? Deus, ele te levanta, ele te renova, ele te capacita, ele te dá força para você enxergar as soluções que ele tem para mostrar para você, e você começa a agir. Porque a nossa fé tem que ser uma fé movida de ação. Eu não posso sentar e esperar que Deus venha, me levante e abra o caminho para mim. Ele quer que nós tenhamos atitude. Porque quando a gente tem ação, a gente tem a prática, a gente traz o quê? Um aprendizado. Não é assim na faculdade? Quem faz faculdade, já fez faculdade, ou qualquer curso que você já tenha feito, você faz a prática, faz a teórica. A faculdade, a maioria das teorias que tem lá, nunca tu vai praticar, gente. É só para cumprir grade curricular. Para quem ainda não fez, saiba logo disso. Só teoria. Mas quando você termina, você vai para a prática, o estado você vai ver que é completamente diferente, e você vai percebendo, e você vai ganhando o quê? Experiência, por causa da prática. Então, tudo é a prática. Se eu praticar, eu vou começar a ter experiência de fazer algo. Só teoria não resolve.
Então, o que eu quero dizer? Que o Senhor falou no meu coração. Você só ler, se aprofundar, ainda que seja só conhecimento bíblico, se você se aprofundar, mas você não ter ação, nada vai resolver. Você nunca vai amadurecer. Então, as provações é justamente a prática daquilo que você estudou, de que você se aprofundou na palavra de Deus, e Deus vai te colocar para você passar pela prova. Para quê? Para aperfeiçoar o seu caráter, para lapidar, para que você tenha a sua fé fortalecida. E uma vez que você tem a fé fortalecida, você vai poder crescer, amadurecer e ensinar quem ainda não amadureceu. Você vai ser a carta viva no qual nós estudamos hoje aqui na escola dominical. Quem não veio, você perdeu, foi uma aula maravilhosa, como tem sido todos os domingos. E é maravilhoso poder aprender. E engraçado que há uma conexão com a lição e a pregação. Né? E eu não tinha lido, viu, pastor? Mas eu vou ler aqui uns versículos que o senhor colocou aqui, só para fortalecer a pregação. Mas é interessante essa questão. A gente logo no primeiro momento da aprovação, a gente logo pensa que Deus não ama. Ah, será que Deus está olhando para mim? Será que Deus te esqueceu? A gente pensa em milhões de coisas. O ser humano ele tem uma mente assim, veloz para pensar o que não é bom. Mas as coisas de Deus, para pensar, a gente tem que estar martelando, até para poder aprender a falar um versículo, a gente tem que falar milhões de vezes. Mas para pensar coisas ruins, a gente, rápido. E a gente esmurece, porque a gente dá ouvido à voz da nossa mente. Né? Às vezes nem é o diabo, a gente culpa o diabo, às vezes é nós mesmo. O diabo tem controlar, mas às vezes somos nós mesmos que pensamos muitas coisas ruins. E é por isso que a gente precisa tanto se render aos pés do Senhor, se submeter a Ele. Amém? Então vamos passar para o segundo ponto. O segundo ponto é conhecer o caráter de Deus. Versículo 5 diz que, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e seria. Então o segundo ponto é conhecer o caráter de Deus. Por quê? Deus ele é doador. Porque ele é a fonte do conhecimento, do amor, da sabedoria, da graça, de tudo que é bom. Da bondade, da benignidade. Tudo que tu imagina de bom, Deus. Ele é a fonte. E Deus não rejeita aquele que o busca. Coloca para mim lá quem está no Data Show, o nosso amigo Efraim. Salmo 66, versículo 20. Por favor, meu filho. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Só um minuto. Deus ele não rejeita aquele que o busca. E não importa o quanto eu tenha errado, o quanto eu tenha falhado. A partir do momento que você se aquebrando, você se rende a Ele e busca verdadeiramente o seu coração, Ele jamais vai te rejeitar. Jamais Ele rejeita os seus. Não, até me arrepia, porque Deus ele é a fonte do amor. Ele nos ama profundamente. Ninguém ama você mais do que Ele. Sua mãe, nem seu pai, nem seus irmãos, nem seu marido, nem seus filhos te amam mais do que a Deus. Por isso que a sua dependência emocional precisa estar em Cristo. Porque seus filhos decepcionam você, o seu esposo decepciona você, seus pais decepcionam você decepciona todo mundo. Então você não deve colocar a sua dependência, a sua alegria, a sua não sei o quê, na vida dos outros, dependendo dos outros, a sua perspectiva. Porque as pessoas vão falhar com você, mas lembre-se que também você vai falhar com elas. Porque às vezes a gente coloca muito assim, as pessoas falham comigo, por isso que eu só olho para Deus, mas você tem que lembrar que também você falha.
Não é só as pessoas que falham com você. Nós também temos que colocar isso, internalizar. Eu falho também. Sabe por quê? Se eu não colocar que eu também sou uma pessoa que falha, eu vou me colocar numa redoma de coisa, num altar, achando que eu sempre estou certa. E nós nunca estamos, nem sempre nós estamos certos. E a nossa dependência precisa estar no Senhor. Busca Ele e Ele vai te atender. Independente do que você está passando. E Ele é esse. E o que aconteceu? O exemplo aqui que eu quero colocar, a gente colocou aqui a foto, Abraão. Lembra de Abraão? Você vai ler lá, não precisa colocar. Mas lá em Gênesis 20, no capítulo 22, de 1 a 19, essa história que vocês conhecem muito bem, que Abraão teve que sacrificar seu filho, né? Para Deus pediu. E olha só um detalhe. Abraão tinha mais de 100 anos quando isso aconteceu. Mais de 100 anos. E ainda assim, Deus estava ensinando ele. Não tem idade para você aprender. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos sempre aprender algo. Não é só criança, não é só adolescente, não é só jovem, não é só adulto. Todas as pessoas de maior idade, menos idade, precisam sempre aprender algo. Porque o que aconteceu? Deus deu um filho, prometeu para Abraão, o filho que tanto queria na sua idade avançada. O filho dele cresceu e Abraão estava super feliz porque tinha conseguido o seu troféu. Seu filho. É um troféu, às vezes, para nós, pais, ter um filho. Ainda mais na situação como ele, que a mulher estéril. Mas Deus conhece o coração do homem, mais do que qualquer um. E a gente sabe que Abraão, ele é considerado o quê para nós? O pai da fé. E tu acha que Deus ia deixar todo mundo ter ele como exemplo de pai da fé assim, por nada? Só te deu um filho, tá tudo certo? Deus precisava provar a Abraão a sua fé. Ele tinha tudo o que ele mais queria, que era seu filho, mas Deus pediu quem? Seu filho. Para não correr o risco de ele colocar a dependência dele no filho, idolatrar o filho, ou seja lá o que for que esteja passando no coração dele naquela época, não sei. Mas Deus queria mostrar para Abraão que ele tinha que entregar tudo a Deus, até o seu filho. Porque Deus ele tinha que ser prioridade na vida dele. Ele não era o filho. E ele entendeu, ainda com lágrima nos olhos, ele levou o filho dele, preparou para entregar o Senhor. Mas a grande surpresa foi que Deus fez ele parar no momento que ele ia começar o sacrifício. E isso trouxe um grande aprendizado. Além de ele não perder o filho, ele trouxe para Abraão um aprendizado. Que é justamente Deus precisa sempre estar acima de qualquer coisa. E a fé dele impactou tanto que nós até hoje ouvimos a história e temos Abraão como referência, nosso pai na fé. E ele já passava dos 100 anos, ele teve que aprender. E interessante como Deus sempre quer ensinar algo para nós hoje. Eu não sei a aprovação que você está passando, mas eu sei que você está passando por uma aprovação, porque nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser aperfeiçoados e todos nós passamos em várias áreas da nossa vida. Mas Deus quer te ensinar algo. Então, ao invés de a gente sentar e se desesperar e achar que aquilo não vai passar, que nada vai acontecer, não vai se resolver, pare e pensa: Senhor, o que tu queres me ensinar? Sonda o meu coração, esquadrinha meu coração, para que eu não seja enganado, para que eu não seja hipócrita, falso cristão. Né? Hoje o pastor ensinou aqui sobre os verdadeiros e os falsos. O trigo e o joio. Sempre vai existir. E o papel de cada um de nós, a nossa responsabilidade é sempre estar pedindo, consultando o nosso coração, os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração de tudo que nós fazemos. Qual é a intenção do meu coração de fazer determinadas coisas? É verdadeiramente para agradar o Senhor?
É para exaltar o Senhor? É para glorificar Ele? Ou é para só parecer que eu sou uma boa pessoa? Ou é para parecer que eu sou uma boa discípula? Deus não quer que a gente seja parecido somente. Deus quer que a gente seja de verdade. Porque Ele fez por nós, foi legítimo. Ele entregou o seu Filho legítimo para que nós tornássemos filhos legítimos. Não falsos filhos, mas filhos legítimos. E Abraão foi provado porque ele precisava ser referência para nações. E nós fazemos parte disso. Mas ele precisou ser provado. Deus não poupou nem um filho, imagine Abraão. Imagine você e eu. Como é que ele vai se poupar? Por que ele tem que poupar, gente, da provação? Por que eu tenho que estar questionando a Deus das provações que eu estou passando? Se eu não sou mais digna do que o próprio filho dele, que ele tinha. Que passou por tanto sofrimento por cada um de nós. E venceu a morte por causa de mim e de você. Amém? E o terceiro ponto é, precisamos orar com fé. Orar com fé. Versículos 6 e 8. Nós lemos e fala sobre de você orar sem duvidar. E não ter ânimo dobro. Eu estava pesquisando sobre isso. E vi aqui, até escrevi. Quem duvida é comparado às ondas do mar. Uma hora crê, uma hora não crê. Uma hora tenho fé, uma hora não tenho fé. Aí a minha fé oscila de acordo com as circunstâncias que eu estou vivendo. Se eu estou vivendo tudo bem, a minha fé está firme. Mas aconteceu uma provação, a minha fé vai embora. Aí eu fico vivendo nesse caminho, assim, tortuoso, para lá e para cá. E eu estava pesquisando sobre esses nomes, duvidando. A palavra duvidando no grego significa diacrimonai. Não sei se é essa a palavra certa, mas isso não interessa. Eu quero falar assim. A palavra duvidando significa no grego duas mentes. E a palavra dobre no grego significa duas almas. Nossa, que forte isso. Como é que eu posso ter duas mentes e duas almas? Não é um sentido figurado, mas existe. O que é duas mentes? Oscila entre a fé e a incredulidade. Aquilo que eu acabei de falar. Eu creio, mas não creio. Eu creio agora, amanhã não creio. Hoje eu estou fervorosa, cheio do espírito da vigília. Mas amanhã, que é sábado, eu já estou... estou desanimada. Minha fé foi embora. Por quê? Porque a gente olha para a circunstância e quer medir a nossa fé de segundo as circunstâncias. E não é isso. Isso não é sabedoria. E o ânimo dobro é tentar andar em dois caminhos. Eu quero ser leal a Deus, mas ao mesmo tempo eu quero ser leal às minhas próprias vontades e ao mundo e às suas propostas. Isso é ter duas almas. Como é que eu posso ser leal a Deus e ao mesmo tempo às minhas próprias vontades? As propostas que eu recebo ao mundo que tem me oferecido. Não tem como. É isso que Tiago estava ensinando. Eles precisavam, no momento da aprovação, olhar para Deus. Não sabe o que fazer, pede sabedoria para Deus. Deus ele vai te dar, ele vai te conduzir, ele vai te mostrar o que você precisa fazer. Peça conselhos para quem tem maturidade espiritual mais do que você. Não compartilhe as suas dores com quem não conhece a palavra de Deus ou com quem está começando a fé, porque você pode desanimar a fé do irmão que não está maduro o suficiente para ouvir uma aprovação que você está passando que está sendo dolorosa. Ele olha para você, tem 20 anos na igreja, você vai compartilhar que acabou de aceitar Jesus. Irmão, não vai se ficar. Aí você vai acabar sendo uma pedra de tropeço. Porque ele não tem aquela visão ainda ampla, espiritual, gente. E isso é ter sabedoria. Amém? Nós temos que ter sabedoria. Cuidado com o que fala, com quem fala e como fala. A gente quer que as pessoas tenham cuidado de falar com a gente, mas a gente também não quer ter cuidado de falar. De como falar. Então, a palavra dessa questão das duas mentes, que oscila entre a fé e a incredulidade, ela revela o quê? Conflito interno. Eu amo a Jesus, eu amo a Deus, gosto de estar para a igreja, mas os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu quero, precisa prevalecer. Deus precisa fazer o que eu quero.
Mas é o que eu quero, Deus não é meu pai, então ele tem que me dar tudo. E aonde que está dizendo isso? Irmãos, a pessoa sábia, eu aprendi isso no livro que eu estou lendo, e justamente é esse livro que fala de Tiago. Ele diz, o autor, uma coisa muito interessante, olha. A pessoa sábia, ela busca por maturidade e não por prazer. Pessoa imatura, ela só quer prazer, só quer alegria, só quer oba-oba, só quer sentir emoção. Não tem emoção, não quero. E isso, quando você se depara com uma pessoa assim, você já percebe que essa pessoa não tem maturidade espiritual, porque ela só procura prazer. Então eu não preciso que alguém me diga. A palavra de Deus me mostra como é que o cristão realmente verdadeiro se comporta, reage às circunstâncias, reage às provações, reage às coisas que estão passando difíceis. Eu me descontrolo, eu quebro tudo, ou eu fico zangada. Se sou ministério, alguém falta lá na escola, lá de cima das crianças, não vai os professores. E aí a Luciana vai chutar a parede aqui e tudo. Vai lá com o pastor não está dando certo, não vou mais fazer o ministério. Oh, não tem aula, pronto, acabou. Ah, faltou o pregador da noite. Outro pregador prega. Ah, mas não se preparou. Tem que estar preparado o tempo todo. Jesus pode voltar a qualquer hora. Improvise. Não briga com ninguém. Só vá para o plano B. Ou não, para o plano C. Deus, ele está no controle de tudo. De tudo. Por que eu vou me atribular no sentido de ficar numa situação de, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Nada. Não está no teu controle, tu não faz nada. O que está no teu controle, você tem que fazer. Mas se não está no teu controle, não faça nada. Ore a Deus, peça para Deus tomar a frente, o Senhor vai na frente e resolve, pronto. Mas só pode fazer isso quem tem maturidade espiritual. Quem busca maturidade são pessoas sábias. Sábios procuram maturidade. E maturidade se adquire na provação. Quem odeia a provação porque não quer maturidade, quer prazer. Quer o Deus do amor somente. A dor não. O amor quer. Mas a dor, mas é a cruz. Onde é que fica? Ainda existe uma cruz. E a gente precisa ser aperfeiçoado. Quantos aqui já tem um tempão na igreja e até hoje está aprendendo alguma coisa? Sempre a gente vai estar aprendendo, amém, gente? A onda do mar é uma metáfora para a instabilidade. Alguém sem um alvo definido. Ora, mas não confia na resposta. Isso é onda do mar. O tempo está instável. Eu não estou falando aqui, irmãos, em nome de Jesus, entenda o que eu estou querendo dizer. Porque às vezes a gente se expressa, as pessoas acabam entendendo errado, então é porque a gente se expressa da forma errada também. Tem isso. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma fé que está tentando assim. Não, porque eu estou firme, eu vou me alegrar nas tribulações. Isso é gostoso. É você ter uma certeza de estar contigo, porque está abaixo, desanima a pessoa. Eu não vou estar aqui assim, se eu não falo. Não vê. Se você não vê lá, não olha, não vê. Então, você olha. Porque ele deixou de comer isso. Quer bater papo, quer brincar. Eu disse, eu não quero brincar, irmãos. Não quero. E meu marido quer brincar, eu falei, amor, não quero brincar. Respeite. Sabe, a gente não quer se expor às pessoas. Mas a gente não quer brincar. A gente não quer. E na vida a gente é assim. Eu não estou dizendo que você tem que botar ali na rinha, tá brincando, tá contando. Ai, passou a provação, não é isso. Mas que você fique firme, crendo que essa aprovação ela vai passar. Irmãos, toda aprovação passa. Isso tem que nos trazer alegria, porque eu estou passando por uma situação difícil, mas eu sei, tenho certeza que vai passar. E eu vou ter aprendizado, e eu vou amadurecer. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que pensar. É isso que eu tenho que internalizar na minha mente, no meu coração. Porque Deus é comigo. Deus ele é contigo. E nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Não tem provação, não tem doença, não tem dinheiro, não tem ninguém que possa nos separar.
Essa é a certeza que a gente tem que ter no nosso coração, independente do que está passando. As pessoas já estão, eu estou com fé aqui hoje, mas amanhã não, irmãos. Você pode até estar abatido, mas não deixe de crer. Porque ele diz aqui no texto, olha, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Pessoa que vive numa estabilidade de fé, as suas orações não são respondidas, irmãos. Chega no teto e volta. Aí não entende por quê. É você que precisa mudar alguma coisa. Então peça para Deus, Senhor, me ensina. Eu tenho algo que eu tenho que aprender e eu não aprendi. Estou 30 anos na igreja, mas não aprendi. Estou vivendo a mesma luta. Enquanto você não aprender, irmãos, você não vai amadurecer. Então aprenda logo para você ir para o próximo. A próxima aprovação, para você aprender mais. Porque Deus quer te usar para algo grande. Amém? Então eu quero finalizar para o próximo slide lá, por favor. Só para resumir tudo que te falou e para ficar na mente de vocês. Olha só, parece que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, né? Olha que eu estou vendo aqui, navio. Página para ver. Olha só, eu não sou marinheira, nunca andei no navio, mas eu pesquisei. E resolvi trazer. Olha só, o que eu quero falar, para finalizar nossa pregação, é sobre os machos. Machos são isso aqui, ó. E os machos têm umas funções. Eu escolhi 4 delas só para a gente poder falar. É a propulsão. Ele serve para os veleiros, que é para sustentar o pano, para captar o vento. Ele também serve como suporte de equipamentos, que apoia a antena no radar, porque tem que ter uma antena para se comunicar com a rádio. As luzes da navegação, que você está iluminado à noite, principalmente. Também serve para apoio, né, para cargas e para o guindaste, para poder as mercadorias que chegam. E também para a estabilidade, para a força do vento para a navegação. Então ele tem tudo que se faz um pouco. Então ele serve para isso. Eu achava que só era para segurar a bandeira. Eu não sabia. Quando eu fui pesquisar, falei que algumas coisas ele serve. E o que isso tem a ver com a palavra, Renato? Nada a ver. Vou falar aqui para você. Olha só. Para esse machos, né, chegar aqui para fazer tudo isso aqui, ele precisa passar por um processo. E é esse processo que eu quero finalizar falando para vocês. Olha só. Antigamente, o processo utilizado para o cultivo das árvores, que se tornariam os mastros principais dos navios militares e mercantes, era dessa forma. Os grandes construtores de navios, eles selecionavam as árvores localizadas no topo das altas colinas, né? Eles iam para lá e escolhiam-os para virem a ser os mastros de um navio. Então, todas as árvores que rodeavam elas, que protegiam essas árvores que eles escolhiam, todas as árvores que estavam rondando elas ali, eles cortavam, tiravam ela ao redor. Por quê? Porque essas árvores que estavam ao redor, elas protegiam as árvores escolhidas de receber o quê? Os ventos fortes. Então, eles tiravam elas do redor para não proteger elas dos ventos. Então, eles cortavam todas elas. Com o passar do tempo, dos anos, com os fortes açoites dos ventos contra aquelas árvores escolhidas, elas cresciam e se tornavam mais fortes ainda, até que finalmente estavam suficientes firmes para serem usados como mastros no navio. Então, para se tornar um mastro, para fazer tudo isso, elas precisavam de um processo de crescimento, precisavam dos açoites dos ventos e tudo que estava protegendo eles, tiraram. Deu para entender? Se Deus falou contigo, deu glória a Deus.